Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos neste dia com a santa paz do Senhor. Eu gostaria neste dia, meus amados, de fazer aqui uma breve reflexão dentro da palavra de Deus. E o texto está no Evangelho, segundo o relato do Dr. Lucas, do médico Lucas, no capítulo de número 19. Aqui Lucas vai relatar a respeito de um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. E o texto vai dizer o seguinte, meus amados: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados, neste dia eu gostaria de fazer aqui uma breve reflexão sobre o tema mais importante das nossas vidas. Não há tema mais importante para todos nós do que a doutrina do novo nascimento, a doutrina da regeneração, doutrina esta esquecida por muitas vezes nos púlpitos das igrejas. Já não se prega mais, já não se fala mais a respeito da doutrina da salvação. E neste dia eu quero aqui falar para os meus queridos irmãos a respeito desse tema, o tema mais importante. E aqui o nosso personagem Zaqueu, este homem, o texto ele vai dizer que este homem era chefe dos publicanos, que era rico. Ele era o chefe, ele era o principal dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, eram os judeus a serviço do Império Romano. Estes homens, e este homem aqui no nosso caso, o nosso personagem Zaqueu, era um homem judeu, mas era um homem odiado por todos os seus irmãos, por todos os seus compatriotas. Por que os judeus odiavam Zaqueu? Porque Zaqueu cobrava impostos, injustos, e eram entregues ao Império Romano. Mas também o texto vai dizer que ele era um homem rico, um homem que enriqueceu usando de recursos ilícitos e ilegais. Este homem, o texto vai dizer que ele roubava nos impostos. Então, por isso, este homem era tão odiado pelos seus compatriotas. E vai dizer que este homem procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Este homem, irmãos, ele tinha uma grande dificuldade. Ele era um homem que era de baixa estatura. E Jesus, depois de inúmeros milagres, inúmeras curas, ressuscitou mortos, a fama de Jesus se espalhou por toda a Judéia. E a cada dia, a multidão daqueles que acompanhavam a Jesus ia crescendo mais e mais. Esse homem, ele não queria perder a oportunidade de ter um encontro com Jesus. O que eu aprendo aqui, meus amados irmãos? Que nós não podemos perder a oportunidade de termos um encontro com Jesus. Zaqueu não perdeu essa oportunidade. E ele
vendo que havia uma limitação física da parte dele, era um homem de pequena estatura. Então esse homem, ele sabendo que Jesus iria passar naquele caminho, aquele homem subiu numa árvore. O texto vai dizer que ele subiu num sicômoro, também chamado figueira brava. E ele subindo naquela árvore, ele queria ver Jesus, ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria estar com Jesus. E ele subindo naquela árvore, Jesus, ele foi passando debaixo daquela árvore, à beira do caminho. E Jesus, o texto vai dizer que ele olhando para cima, ele viu a pessoa de Zaqueu. E Jesus, ele tem os atributos da divindade. Jesus, ele é onipotente. Jesus, ele é onipresente, e Jesus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Ele sabia de Zaqueu, sabia quem era Zaqueu e sabia o porquê que Zaqueu estava naquela árvore. Então Jesus, chamando-o pelo nome, disse: Zaqueu, desce depressa, desce dessa árvore, porque importa que hoje eu esteja contigo em tua casa, para que tu tenhas um encontro comigo. E o texto vai dizer que Zaqueu desceu rápido, Zaqueu, ele desceu depressa. Isso quer dizer que Zaqueu foi obediente à voz do Senhor Jesus. E ele, o texto vai complementar dizendo que ele desceu rápido, desceu depressa, mas desceu com alegria. Nós devemos aceitar Jesus com toda a inteireza do nosso coração. Devemos aceitar e receber Jesus com alegria, com amor, sabendo que estamos recebendo a nossa salvação, o Salvador. E Jesus, ele foi à casa de Zaqueu e ele, claro, recebeu críticas daqueles homens que rodeavam Jesus, os fariseus, porque diziam eles que Jesus estava indo à casa de um pecador. Eram homens que estavam não observando o poder de Jesus, o Filho de Deus, mas estavam ali para criticar o ministério e os milagres e a obra de Jesus. Mas Jesus não se importava com estas coisas. Jesus foi à casa de Zaqueu, foi ter com Jesus. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, Jesus vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele foi à casa de Zaqueu. E Zaqueu não perdeu a oportunidade. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de aceitarmos a Jesus, de aceitarmos a salvação que vem de Jesus. O texto da carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 2, a palavra vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, nós não podemos perder a grande oportunidade das nossas vidas, que é aceitarmos a Jesus, aceitarmos tão grande salvação. Como negligenciaremos tão grande salvação? Zaqueu, nosso personagem, não perdeu a oportunidade, ele não negligenciou, ele ouviu a voz do Mestre, ele ouviu o convite do Mestre e ele se arrependeu de todos os seus pecados. Irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, a grande marca é o arrependimento. Jesus, no capítulo 1 do Evangelho segundo o relato de Marcos, o primeiro discurso público, a primeira pregação pública de Jesus, ele disse: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Então, o primeiro passo, irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, é nos arrependermos dos nossos pecados. Então, aqui, o nosso personagem Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. E ele vai dizer: se em alguma coisa eu roubei, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou dar a metade dos meus bens e devolverei quadruplicadamente todos aqueles aos quais eu defraudei, eu roubei. Então, irmãos, aqui Zaqueu, ele passou pelo arrependimento.
ele se arrependeu diante do Mestre, ele se arrependeu de todos os pecados. O que eu aprendo aqui, irmãos, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Então Zaqueu se arrependeu. Então Jesus, ele vai complementar aqui a obra da salvação e vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, a missão de Jesus desceu do seu trono, lá no terceiro céu, à direita de Deus o Pai. Ele desceu, ele se encarnou, ele se fez carne. João, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então Jesus, o Salvador, desceu para salvar o que se havia perdido. Ou seja, irmãos, Jesus desceu do céu, ele se encarnou para nos salvar. Por isso, irmãos, não podemos desperdiçar, nós não podemos desprezar tão grande salvação. Então façamos, irmãos, neste dia, como Zaqueu, como o publicano Zaqueu, como o salvo, o regenerado, o arrependido Zaqueu, que se arrependeu dos seus pecados, abandonou os seus pecados e aceitou Jesus. E Jesus, ele vai dizer que ele veio com a missão de salvar o que havia se perdido. Irmãos, não percamos a oportunidade, a grande oportunidade das nossas vidas neste dia de aceitarmos a Jesus. Se você neste momento deseja ter um encontro com Jesus, como Zaqueu teve, você nesse momento se ponha de joelhos, confesse a Jesus, diga que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados e entregue a sua vida, o seu coração, a sua alma a Jesus. E Jesus, lá do céu, vai ouvir a sua súplica, vai ouvir a sua oração e vai confirmar no céu. A palavra vai dizer: e tudo aquilo que ligarmos na terra, debaixo do livro santo, da palavra santa, no céu Jesus irá também ligar. Então não perca, meu irmão, neste momento, neste dia, a grande oportunidade da sua vida, que é a sua salvação. Não há bem maior, não há dom maior do que a salvação. É o que eu desejo a todos vocês nesse dia, e saúdo a todos com a paz do Senhor, mas glorificando a Deus o Pai, glorificando ao Deus Jesus e glorificando ao Deus o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém.